Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular em compostos covalentes. Então a ligação química é uma força atrativa que vai manter dois ou mais átomos unidos. Então no caso de uma ligação química interatômica, como por exemplo uma ligação covalente, vai ser a força que vai manter aquela estrutura de átomos ligadas entre si. Então as ligações químicas explicam, porque a gente tem a matéria sempre de forma contínua presente na nossa natureza. Uma teoria importante dentro do contexto de ligação química trata-se da teoria de Lewis. Então, em 1916, Lewis propôs uma teoria de ligação química considerando as propriedades dos elementos químicos descritas até então e representando essas na forma de diagramas chamados como estrutura de Lewis. Então, basicamente, a estrutura de Lewis, a fórmula de Lewis, é uma forma de representar como ocorrem as ligações químicas nos compostos químicos a partir da simbologia desses elementos e da quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Então, basicamente, o primeiro passo para a gente representar uma ligação química a partir do modelo de Lewis é determinar o símbolo de Lewis daquele elemento químico. Então, o símbolo de Lewis, primeiro, é representado pela letra que representa aquele elemento químico, ou as letras, e rodeado em volta, então, por um número de pontos, ou bolinhas, ou x, represente ao número de elétrons da camada de valência do átomo, ou seja, a quantidade de elétrons que aquele átomo tem em sua camada mais externa. Uma forma de identificar a quantidade de elétrons que esse átomo possui na camada de valência pode ser até pela própria tabela periódica. Então, os elementos da coluna 1A, eles possuem um elétron na sua camada de valência, então hidrogênio, lítio, sódio. Os da 2A, então berílio, magnésio, cálcio, possuem 2 elétrons na sua camada de valência. Os elementos da 3A, 3 elétrons na sua camada de valência. 4A, como carbono, 4 elétrons na sua camada de valência. Os elementos da 5A, 5. Da 6A, 6. Da 7A, 7 elétrons na sua camada de valência, como flúor, cloro, bromo, iodo. E 8A, como exceto o hélio, possui 8 elétrons na sua camada de valência. Quando a gente pensa na divisão na tabela periódica em metais, ametais e semimetais, então os elementos metálicos destacados de amarelo são elementos que geralmente têm uma baixa energia de ionização, ou seja, você consegue remover um elétron da camada mais externa dele mais fácil. E além disso, eles possuem poucos elétrons na camada de valência, então geralmente eles têm uma tendência em perder elétrons em ligações químicas. Então esses elementos geralmente eles têm entre si ligações metálicas e com ametais eles possuem ligações iônicas, porque a diferença de eletronegatividade, que é a tendência de receber elétrons, é muito alta. Já no caso dos elementos que são ametais ou não metais, destacados de azul, estes elementos eles possuem uma quantidade de elétrons maior na sua camada de valência e, além disso, eles têm uma alta tendência em perder elétrons em ligações químicas. Então, quando eles ligam entre si, os ametais, como eles possuem uma tendência em receber elétrons, a gente tem então o compartilhamento de elétrons entre si. A regra do octeto, então, uma das questões chaves da teoria de Lewis, estabelece que, com exceção do hélio, os átomos de gás nobre possuem uma valência estável Ns2 e Np6. Então, assim, possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, assim, os demais átomos eles vão reagir entre si para atingir essa configuração ganhando ou perdendo elétrons. Então, no caso da ligação covalente, vai ser uma ligação que ocorre, então, quando os átomos têm similar tendência em ganhar ou perder elétrons. Então, se ambos os átomos têm uma tendência similar em receber elétrons numa ligação química, esses elétrons vão ficar compartilhados entre si.
Então, um exemplo de ligação covalente mais simples é a formação da molécula de H2 a partir de dois átomos de hidrogênio. Então, a gente tem o hidrogênio representado pela letra H e cada hidrogênio possui um elétron na sua camada de valência. Então, dessa forma, o hidrogênio ele estabiliza com dois elétrons na sua camada de valência, uma vez que ele só possui elétrons na primeira camada, na camada K. Então, quando ocorre o compartilhamento desses dois elétrons, o par compartilhado, como representado no esquema à direita, ele fica entre os dois átomos, então é como se ele pertencesse aos dois átomos. Assim, os dois átomos estabilizam seu octeto. Então, como ocorre a ligação covalente? Basicamente, ocorre uma aproximação dos átomos até que a energia, seja mínima. Então, a gente tem o que a gente chama de comprimento de ligação de uma ligação covalente. Nesse ponto aqui em que a energia é mínima, a gente tem então a atração entre o núcleo de um átomo e os elétrons do outro, mas não de forma que ocorre a repulsão núcleo-núcleo. Então, em uma ligação covalente, os átomos tendem a alcançar 8 elétrons na sua camada de valência a partir deste compartilhamento de elétrons. É a regra do octeto. Então, alguns átomos que representam esta regra, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio. Porém, alguns átomos eles tendem a estabilizar a sua camada de valência com menos elétrons. Então, são eles, por exemplo, o hidrogênio, muito importante, ele estabiliza a sua camada de valência com 2 elétrons. O berílio, ele completa a sua camada de valência com 4 elétrons. O boro completa a sua camada de valência com 6 elétrons. Então, este tipo de ligação covalente nos compostos moleculares faz com que a gente tenha estes materiais covalentes tanto no estado líquido, sólido ou gasoso em temperatura ambiente. Estes materiais apresentam ainda menores pontos de fusão e ebulição do que se a gente comparar com compostos iônicos ou metálicos, e são isolantes, ou seja, não conduzem corrente elétrica. Então a gente tem diversos exemplos de compostos covalentes no nosso dia a dia. E para conhecer a estrutura molecular desses compostos é necessário então primeiro desvendar qual tipo de ligação química que está ocorrendo, como que ocorre essa ligação covalente nesses materiais. Mas como representar uma ligação covalente? Então, basicamente, um composto covalente ele possui o que a gente chama de átomo central. Então, o átomo central ele vai ser o quê? Aquele elemento químico que realiza uma maior quantidade de ligações químicas. Então, por exemplo, para o CH4, o metano, representado abaixo, o carbono possui 4 elétrons em sua camada de valência. Então, ele precisa de mais 4 elétrons para ele completar os seus 8 elétrons na camada de valência. Já o hidrogênio, apesar de possuir 4 hidrogênios, cada hidrogênio precisa de apenas mais um. Então, dessa forma, o carbono vai ser o meu átomo central nesse sisteminha. Então, o primeiro passo, eu preciso fazer um inventário de elétrons, ou seja, determinar o total número de elétrons de valência que vão ser representados como pontos na estrutura final. Uma vez que eu já sei quais são os átomos envolvidos e quantos elétrons eles têm na camada de valência, estes então devem ser adicionados inicialmente ao átomo central, como representado então na letra B. Após representar o átomo central e os seus devidos elétrons, o próximo passo é realizar as ligações químicas até que a quantidade de elétrons na camada de valência seja completa para todos os átomos, respeitando a regra do octeto. Então, como a gente pode observar no exemplo C, então basicamente a gente tem o átomo de carbono, que possui 4 elétrons na camada de valência. Então, cada átomo de hidrogênio ligante ele está compartilhando, junto com o carbono, um par de elétrons. Então, dessa forma, o carbono fica com 8 elétrons ao redor dele, representando então o octeto completo. E o hidrogênio, que completa a sua camada de valência com 2 elétrons, também tem se estabilizado. No caso
tipo de ligação covalente a gente chama de ligação covalente normal, porque o par de elétrons compartilhado ele provém de ambos os átomos. Então, por exemplo, no caso do metano, do CH4, a gente tinha para cada par compartilhado um elétron provinha do carbono e um do nitrogênio. Da mesma forma que a gente tem aqui abaixo no exemplo da amônia, o NH3 à esquerda. Então, cada par de elétrons compartilhado entre nitrogênio e hidrogênio provém, então, de um dos átomos, até destacado aqui de forma separada. Porém, a gente pode ter ainda o que a gente chama de ligação covalente coordenada. Nesse tipo de ligação química, como a gente pode ver destacado aqui acima, no íon amônio, o NH4+, uma ligação química ela é realizada a partir de compartilhamento de um par de elétrons que provém de só um átomo. Então, como a gente pode ver, a diferença da molécula de amônia para o íon amônio é que o par de elétrons não ligante aqui da amônia, ele realiza então essa ligação covalente coordenada com o íon H+. Então, assim formando esse composto. No caso das ligações covalentes ainda, é bom destacar que a gente tem a possibilidade de ligações múltiplas. Então, ligações múltiplas são ligações químicas em que ocorre o compartilhamento de mais de um par de elétrons. Então, no caso do hidrogênio, a gente tem uma ligação simples, porque apenas um par de elétrons é compartilhado. Lembrando que um par de elétrons compartilhado pode ser representado por um tracinho, como está aí no exemplo. No caso da molécula de O2, que a gente tem o segundo exemplo aí, a gente tem dois pares de elétrons compartilhados entre si. Então a gente tem o que a gente chama de ligação dupla. Já no caso do nitrogênio, da molécula de N2, a gente tem três pares de elétrons compartilhados entre si. Então dessa forma, a gente vai ter então uma ligação tripla entre estes átomos. Então, quanto maior a quantidade de ligações entre dois átomos, mais fortes serão essas ligações. E com isso, se as ligações são mais fortes, quanto mais forte a ligação química, mais próximo esses átomos vão estar. Então, a gente pode dizer que a ligação simples é uma ligação mais fraca e a ligação tripla é uma ligação mais forte. Da mesma forma, uma ligação tripla, a gente tem os átomos mais próximos entre si, e na ligação simples eles estão um pouquinho mais distantes entre si do que comparado à ligação dupla e à tripla. Outro efeito importante destacar também em ligações covalentes trata-se do efeito da ressonância. Então, como representado aqui na molécula de ozônio, a molécula de ozônio possui uma ligação dupla e uma ligação simples. Porém, esta ligação dupla ela pode estar tanto do lado direito, como representado aqui, quanto do lado esquerdo. Então, é impossível determinar qual a posição mais correta dessa ligação química. Então, com isso, a gente representa aqui esse tracejado, indica para a gente que tem uma ligação dupla presente nessa estrutura, porém, ela pode estar em ambas as posições. Então, esse tracejado indica para mim que há uma ressonância, que essa ligação pode estar localizada em qualquer um desses dois lados. Então, a ressonância é um efeito interessante porque a gente observa que o comprimento de ligação química desses dois lados aqui e o ângulo de ligação são iguais. Então, por isso que a gente indica que não há uma diferença entre as ligações do lado esquerdo e do lado direito. Essa ressonância. Se não houvesse isso, o que aconteceria? Do lado esquerdo aqui, como tem uma ligação dupla, seria uma distância menor entre os átomos, uma ligação mais forte. Do lado direito, a gente teria uma ligação mais fraca, né? Uma distância um pouco maior entre esses átomos. Então, em uma estrutura de ressonância, como outros exemplos aqui, a gente tem então comprimentos de ligação iguais. Agora, uma questão interessante de destacar trata-se da geometria molecular. Então, como a gente pode observar aqui na representação de um cristal de sílica, né, de SiO2, então a gente observa que as posições entre os átomos e as ligações químicas, elas tendem, né, a possuir ângulos bem delimitados. Mas o que causa esses diferentes ângulos, né, entre as ligações químicas? Então, para ilustrar melhor isso, por que a forma correta de representar a molécula de água é esta aqui da esquerda
e não a forma da direita. Então, basicamente, o que acontece? A geometria das moléculas covalentes, elas dependem muito da repulsão eletrônica que ocorre dentro delas. Então, como na molécula de água a gente tem que dois pares de elétrons não ligantes, e aqui nas ligações químicas a gente tem pares de elétrons ligantes, essa repulsão entre esses pares aqui e esses pares aqui, elas são altas. Então, dessa forma, a repulsão tende a aumentar a distância entre os átomos ligantes e também os pares não ligantes, de forma que a energia seja mínima. Então, o que define a geometria molecular em compostos covalentes é o que a gente chama de modelo de repulsão entre os pares eletrônicos na camada de valência. Então, basicamente, a gente deve considerar essas três informações. A repulsão, ao distanciar os átomos, ela diminui a energia da molécula. E a gente deve lembrar que na natureza tudo tende a uma menor energia. A repulsão mais forte que ocorre é entre pares não compartilhados. Então, como por exemplo na molécula de água, que a gente tinha dois pares de elétrons não compartilhados, a gente tem uma repulsão muito forte entre esses pares. Porém, a repulsão também ocorre entre os átomos ligantes. Então, por isso, sempre a geometria vai tender a aumentar a distância entre os átomos de forma com que a repulsão seja o mínimo possível geometricamente. Então, um exemplo aí para a gente. Então, no caso da molécula de amônia, NH3, então a gente tem essa estrutura de Lewis representada para ela. Se eu quiser representar na forma estrutural plana, basicamente. Agora, se eu considerar o efeito da repulsão, o que eu vou ter? Esse par de elétrons não ligante aqui, ele vai estar repulsando, né, os átomos de hidrogênio ligados no átomo de nitrogênio. Então, o efeito dessa repulsão pode ser notado como que um aumento, né, da distância entre esses átomos, entre si, o máximo possível geometricamente, considerando o espaço tridimensional. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um arranjo que a gente chama de tetraédrico. Por quê? É um arranjo em que a distância desse par de elétrons não ligante e esses átomos de hidrogênio ligantes vai ser o máximo possível. Então, assim, a energia vai ser a mínima. Mas para a geometria, eu considero apenas o quê? Os átomos ligantes. Então, se eu desconsiderar esse par de elétrons aqui que está repulsando os átomos, a gente vai ter o quê? Uma estrutura piramidal. Se eu observar tridimensionalmente aqui, vai formar uma pirâmide quando eu ligo esses átomos como vértices. Então, a geometria molecular vai ser a distribuição espacial dos átomos na molécula. Então, na determinação da geometria, eu tenho que considerar basicamente apenas como que os átomos estão distribuídos ao longo, né, do sistema meu de estudo. Os pares de elétrons eles são importantes para destacar se há uma repulsão e qual que vai ser o efeito geométrico dessa repulsão. Mas para determinar a geometria, eu tenho que considerar apenas os átomos ligantes, que eu posso representar para ficar mais fácil como esferas, né, considerando os modelos atômicos que a gente tem, principalmente baseado aí no modelo atômico de... Então, basicamente aqui, pessoal, o primeiro passo vai ser o quê? Eu determinar a forma eletrônica de um composto. O segundo passo, distribuir os pares de elétrons. Para aí sim eu determinar qual vai ser a geometria molecular. Para facilitar aqui o entendimento, é importante a gente trabalhar o que a gente chama de modelo molecular, né? Que é esse modelo considerando o preenchimento de espaço pelos átomos. Então, no caso da molécula de HCl, ácido clorídrico, a gente tem então um par de elétrons compartilhado entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Então, dessa forma, a gente tem apenas dois átomos. Como a gente tem dois átomos ligantes, a gente tem então a geometria linear. Por quê? Como são apenas dois átomos, a gente consegue manter essa distância, esse ângulo de ligação máximo entre elas de 180 graus. Quando a gente tem dois átomos ligados a um átomo central, como no caso aqui da molécula de CO2, e a gente não possui pares de elétrons não ligantes, como no caso do carbono aqui,
a gente também vai ter geometria linear. Então, basicamente, a gente vai ter esse modelinho aqui representando como ocorre geometricamente as ligações dos átomos. No caso aqui do CH2O, a gente tem basicamente 3 átomos ligados ao átomo central, e esses 3 átomos ligados ao átomo central, ele não possui nenhum par de elétrons aqui em volta não ligante. Então, a repulsão mínima desses 3 átomos ligantes entre si vai ser quando a gente tem então uma distância, um ângulo de ligação entre eles de 120 graus. Então, basicamente, essa forma geométrica aqui, trigonal plana, representa a geometria molecular dessa molécula. Quando a gente possui, então, 3 pares de elétrons no átomo central, como no caso do enxofre, e a gente tem aqui compartilhamento com apenas 2 átomos diferentes, então a gente vai ter o quê? Como resultante, um par de elétrons não ligante. Então, esse par de elétrons não ligante ele vai impedir que essa molécula seja linear, como nos exemplos anteriores. Então, essa repulsão aqui entre o par de elétrons e essas ligações químicas vai fazer com que este sisteminha tenha um ângulo, de ligação alterado e a gente vai ter, então, uma geometria angular. Já no caso, quando a gente tem 4 átomos ligantes e nenhum par de elétron não ligante, como no caso do metano, CH4, que a gente até resolveu o exemplo anteriormente, então a distância máxima entre esses átomos aqui vai ser quando a gente tem a orientação, a geometria aí, baseada em um tetraedro. Então, assim, a gente vai ter tridimensionalmente uma maior distância, e um ângulo de ligação maior entre esses átomos de hidrogênio, assim reduzindo a repulsão ao máximo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma geometria tetraédrica, basicamente pode ser representada por esse modelinho à direita aqui. Já no caso da amônia, do NH3, que a gente até já havia representado anteriormente, então o par de elétrons não ligantes, ele empurra esses átomos ligantes para baixo de forma similar que na geometria tetraédrica aqui. Só que esse par de elétrons ele não contabiliza para determinar a geometria. Então, dessa forma, a gente, considerando apenas os átomos ligantes, que são 3, a gente vai ter uma geometria piramidal. E por fim, no caso da molécula de água, a gente tem basicamente 2 pares de elétrons que empurram então os átomos ligantes, a partir da repulsão eletrônica, de forma que a energia seja mínima. Então, se a gente considerar aqui os pares de elétrons ligantes, quase que esses ângulos de ligações nessas repulsões são similares do que aos 2 exemplos anteriores. Porém, como eu já repeti, a geometria molecular ela é determinada a partir dos átomos ligantes, que são 2. Então, se a gente tem 2 átomos ligantes apenas, e se o ângulo de ligação entre eles aqui é bem repelido aqui por esses pares de elétrons não ligantes, então a gente não tem uma geometria linear, a gente tem o quê? Uma geometria angular, com ângulos aí bem definidos, baseados aí nessa repulsão dos pares de elétrons não ligantes. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, possui um aplicativo disponível na Play Store chamado Geometria Molecular, Ligações Covalentes Química. O desenvolvedor desse aplicativo, inclusive, consta aqui embaixo, que é o Ellison Mikael. Esse aplicativo ele possibilita para mim ir adicionando os átomos em uma ligação química covalente. Então, adiciono primeiro o átomo central, clico em adicionar, e vou adicionando os ligantes. Então, à medida que eu vou adicionando, ele forma essa estrutura 3D, representada aí na figurinha, e essa estrutura 3D eu consigo movimentar, ver os ângulos de ligações químicas, então possibilita para a gente visualizar de forma tridimensional como que ocorre essa disposição dos átomos em uma ligação covalente. Então, as referências principais que eu utilizei na aula, pessoal. Então, por hoje é isso tudo.